Marcos 16 e Atos 10. Vamos ler dois textos, certo? Eu não vou me ater aos textos, como das vezes passadas, mas de modo geral, esses dois textos dão uma visão do que nós queremos compartilhar nessa noite. Então, Marcos 16, 15. Ok. Sei que você sabe de qual é esse versículo, né? E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Atos 10, 10. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma êxtase, uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu-se isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Amém? Glória a Deus. Amém. Você pode fechar a Bíblia, vamos orar? Amém. Diga assim: Espírito Santo, dá-me a tua graça de obedecer as palavras de Jesus, mesmo aquelas que me levam a sair da minha zona de conforto, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar esse tema com vocês hoje, que é pregar ou pregar. Pregar ou pregar. O apóstolo São Paulo, ele dizia lá em 1 Coríntios: Ai de mim, se não vos anunciar o evangelho. Em outras passagens, São Paulo ele dizia: sou devedor para levar a mensagem tanto a gregos como para gentios. Mas eu não vou falar exatamente sobre Paulo, ou sobre Paulo, apóstolo. Queremos começar falando sobre 3 personagens que foram conduzidos a pregar, mesmo eles não querendo, mesmo eles tendo dificuldades para assim fazer. Nesse texto de Marcos, a ordem de Jesus é: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Diga-se comigo: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Certo? Marcos 16, 15. E nós vemos aqui, nesse texto de Atos, a experiência de Pedro. E é interessante, irmãos, que Pedro estava nesse dia que Jesus falou: ide, pregai. Pedro estava quando Jesus disse:
ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos do Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pedro estava presente. Então, ele sabia que ele deveria pregar o Evangelho, levar a mensagem de Jesus ao mundo inteiro. Mas o plano de Deus é que as nações conheçam o Evangelho. E Deus trabalha nas nações para que as pessoas recebam o Evangelho. E o Senhor Deus estava preparando Cornélio para receber o Evangelho. Cornélio, um gentil, um não judeu. E esse homem, ele tinha tido uma visão de um anjo, um sonho, que aparecia para ele e mandava ele naquele endereço lá procurar Pedro, para Pedro ir até ele, até a casa dele, para pregar a ele o Evangelho. Ele era um homem totalmente gentil, quer dizer, ele não tinha nenhuma descendência dos judeus. Ele era totalmente considerado pelos judeus um pagão. Mas aí, na cultura dos judeus, na religião dos judeus, o judeu ele não poderia se ajuntar com os gentios, comer com os gentios, dormir na casa de um não judeu. Ele ia se contaminar com alguém que não era do povo de Deus, que não era do povo de Abraão, que não era do povo da promessa, que era pagão, que adorava os ídolos, que adorava as imagens, os deuses. Então o judeu não deveria se misturar, ele ia se sujar. Assim rezava, assim dizia, assim era, segundo a lei de Moisés. Mas o Senhor tinha plano de que a palavra chegasse aos gentios, aos não-judeus. Aí o que foi que Deus fez? Deu uma visão para Pedro. Vocês sabem que os judeus não comem coelho, não comem carne de porco, não comem vários tipos de carne. É imundo para os judeus. Aí então, Deus dá uma visão para Pedro, desce um lençol com toda a sorte de carne. E a voz, que era a voz do Senhor, que era a voz de Cristo, dizia: come. E ele estava com fome. Ele estava próximo ao horário do almoço. Ele estava esperando o momento da refeição. E desceu então aquele lençol com aquele tanto de comida, dizia: mata e come. Mas aquilo era impuro para o judeu. Aquilo era contaminar o judeu. Ele disse: não, Senhor, eu nunca comi essa carne, eu nunca nunca me contaminei com isso. E a voz dizia: não torne impuro aquilo que Deus purificou. O Senhor estava dando a entender naquela visão para Pedro que ele deveria ir com os gentios, que ele deveria ir com os não-judeus, que ele deveria entrar na casa do não-judeu, porque o Senhor estava santificando os não-judeus, porque o Senhor tinha um propósito de salvação e de perdão para os não-judeus, e que a mensagem do Evangelho de Cristo deveria chegar a todas as nações. Então ele deveria ir, porque o Senhor estava purificando um povo para si. Você pode dizer glória a Deus? Então aí caiu por terra, na vida de Pedro, as barreiras religiosas e culturais, para que ele pudesse levar a mensagem. Se nós formos lembrar de Jonas, Deus mandou ele para Nínive. Ele tinha que pegar o barco, o navio para Nínive. E ele foi então lá para o porto, e ele pegou o navio
para Tarsis. Ele não queria pregar para Nínive. Por quê? Porque Nínive era uma nação inimiga de Israel, era uma outra política, era um povo que tinha a fazer a guerra, dominava Israel, então ele não queria pregar para Nínive. Mas o Senhor conduziu para que ele chegasse até lá e cumprisse a vontade de Deus, mesmo contra a sua vontade. Por isso, o livro de Jonas é Jonas reclamando o tempo todo, desobedecendo, brigando com Deus, reclamando, porque ele estava fazendo uma coisa que ele não queria, mas Deus havia mandado e ele precisou fazer. Irmãos, quantos aqui sabem que devem pregar, falar de Jesus para outras pessoas? Quantos aqui sabem disso? Levante sua mão. Quantos sabem que devem testemunhar de Jesus para outras pessoas? Amém. Todos nós sabemos. Mas eu pergunto, você tem feito isso com frequência? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que você falou do Evangelho de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Não precisa responder, é só para você pensar, só para você refletir. Você sabe que tem que pregar, mas quando foi que você falou de Jesus para alguém pela última vez? Irmãos, e nós cristãos, muitas vezes nós não estamos falando de Jesus para as pessoas, e de modo geral os cristãos falam um pouco de Jesus para as pessoas, porque existe também nas nossas vidas desculpas, barreiras, como havia na vida de Pedro, como havia na vida de Jonas, como havia na vida de Ananias. Nós também levantamos desculpas, barreiras em nós mesmos, que nos impedem de falar de Jesus. E eu vou falar aqui rapidamente sobre 10. Desculpa religiosa. Às vezes a gente não fala de Jesus para as pessoas porque a gente se afasta das pessoas. A gente não se aproxima das pessoas. Porque a gente é cristão, a pessoa não é, a pessoa é mundana, eu sou crente, então eu levanto uma barreira entre mim e ela, eu não quero me contaminar com ela, eu não quero andar com ela, não quero que ninguém me veja com ela, porque se me ver com ela, pode achar que eu também estou andando com ela, que eu sou igual a ela, então eu não ando com pessoas pecadoras. Mas como é que nós vamos dizer para as pessoas que ela deve se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, se nós não tivermos acesso aos seus ouvidos, não tivermos próximas delas? Então, na verdade, nós não temos que andar com os pecadores, mas nós temos que chamar os pecadores para andar conosco. Você pode dizer amém? Eu tenho alguns conhecidos, irmãos, que eles são bêbados, eles vivem 24 horas bêbados. Eu não sento no bar para beber com eles, mas eu já o chamei e eles já estiveram várias vezes comigo na célula e aqui no culto na igreja, foram até para o encontro um deles. Então nós temos que andar com os pecadores, eles andar conosco, chamar eles para andar com a gente. Então nós não podemos levantar a barreira religiosa de uma pseudo-santidade, de uma falsa santidade que me afasta de tudo e de todos. Você está entendendo? Diga amém. Segundo, às vezes nós não pregamos porque existe uma barreira cultural. O que é uma barreira cultural? É que nós não queremos nos misturar com pessoas diferentes de nós. Então, se eu sou pobre, eu não quero pregar para o rico porque eu sou pobre. Se eu sou rico, eu não quero pregar para o pobre porque eu sou rico. Então, eu criei uma barreira cultural, financeira ou racial. Então, eu não quero me envolver com pessoas que eu acho estranha. Então, se é um rapaz que usa um brinco, eu não prego para ele porque ele tem um brinco. Se é uma mulher, eu não prego para ela porque ela usa uma roupa curta. Então eu não prego para ela porque ela é estranha.
Eu não prego para o fulano porque ele fala gíria, é diferente, é estranho. Então, nós levantamos muitas vezes barreiras culturais que nos impedem de falar de Jesus para as pessoas. Levantamos uma barreira entre nós e as pessoas. Mas Jesus Cristo, queridos, ele veio do céu e ele desceu à terra, se vestiu como nós, para poder apresentar a nós o grande amor de Deus que nos salva, que nos transforma. Então nós precisamos invadir a cultura estranha a nossa e levar essas pessoas o evangelho de Jesus. Uma das pessoas que eu mais admiro viva nessa terra é a missionária Bugra, que nós estamos orando pela saúde dela, porque ela, morando numa casa normal, um dia ela quis alcançar os drogados em Santa Catarina, os hippies, aqueles que ficavam na praça. E aí então ela se vestiu como eles e passava o dia inteiro pregando para eles na praça, sem nunca ter fumado uma droga, uma maconha, enfim, sendo de Jesus. Mas ela venceu a barreira cultural e apresentou aqueles homens, mulheres, drogados, sujos, fedorentos, o evangelho do Senhor Jesus, resultando na conversão de dezenas e dezenas de homens e mulheres para a glória do Senhor Deus, porque as barreiras culturais foram quebradas. Diga glória a Deus. Outras pessoas não estão pregando, falando de Jesus, porque se acham despreparadas. Elas dizem, falta em mim preparação. Eu não sei pregar. Irmãos, olha aqui para mim. A obra da salvação, na vida de quem ouve, na vida da pessoa que não conhece ainda, é uma obra do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Deus trabalha para a salvação das pessoas. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele já estava preparado pelo Espírito Santo para receber Pedro e a mensagem. Quando Pedro começou a abrir a boca e falar, o Espírito desceu e a vida de Cornélio foi transformada. Então, você não precisa saber a teologia de A a Z para você se tornar um mensageiro, um pregador. Você só precisa amar as pessoas e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Então é o Espírito que convence as pessoas, é o Espírito que leva as pessoas a confiar em Jesus para a sua salvação. Diga glória a Deus. Então Deus pode usar você e vai se preparando, e Deus vai te usando e vai te preparando. Você pode dizer glória a Deus? Uma outra desculpa é falta de tempo. Trabalho muito. Muitos cristãos não estão pregando por causa desse pensamento. Irmãos, mas se nós dissermos assim, eu não vou pregar porque eu não tenho tempo, eu estou demonstrando uma indiferença para Jesus. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você, derramou o seu sangue por mim e por você. Então, você não pode pensar que você pode viver sem testemunhar de Jesus porque você não tem tempo. Porque se isso acontecer, é porque você está vivendo ainda uma cegueira espiritual. Agora, olha aqui para mim. É muito importante nós sabermos que falar de Jesus não é só uma maneira de falar de Jesus. Não é só você fazendo parte do grupo de evangelização. Não é só durante a reunião da célula que você fala de Jesus. Ou quando tem a célula que você fala de Jesus. Existem muitas maneiras e muitas formas de falar de Cristo. E uma das maneiras que nós temos que atentar, queridos, é que nós podemos falar de Jesus na integridade e missionalidade do chamado de cada cristão. Ou seja, olha aqui para mim, na sua profissão, no seu trabalho, no seu lugar de estudar, pelo fato de você viver a fé, viver Cristo, você vai ter oportunidade no seu dia a dia falar de Jesus. Então você não precisa ultrapassar uma barreira, ultrapassar as nações, o oceano,
para você ser um missionário, para você falar de Jesus. Mas aonde você está plantado, ali Deus vai fazer florescer a salvação de vidas e de almas para a sua glória e para o seu louvor. Então isso é ser um cristão missional, um cristão integral, no dia a dia da vida, no vai e vem da vida, no corre-corre da vida, ali vai sair o perfume de Cristo que vai perfumar a vida de muitas pessoas através de você. Você pode dizer glória a Deus? Então todos têm tempo, porque todos estão se envolvendo com gente. E pode, então, falar de Jesus na integridade e na missionalidade do chamado. Irmão, a sua profissão é um dom de Deus. É uma capacidade que Deus te deu. Use isso a cada dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e aproveite cada oportunidade para falar do seu evangelho. Você pode dizer amém? Quinto, alguém pode dizer assim, alguém pode pensar assim, o importante é viver Cristo e não ficar falando dele. Tem uma frase que ficou famosa em nosso meio cristão, é assim, fala de Jesus e se puder use palavras. É uma coisa bonita, mas só que não é assim que diz o evangelho. O evangelho diz assim, ide e pregai a toda a criatura. A ordem de Jesus é clara. Então se presume desde sempre que o seguidor de Jesus vive o evangelho e prega o evangelho. Você pode dizer amém? Porque tem o testemunho de Cristo, porque tem o Espírito de Deus, para que ele viva e para que ele fale de Jesus a outras pessoas. 6. Alguém pode dizer assim, essa igreja só fala em números e não se preocupa com as pessoas. Também é uma frase muito comum no meio cristão, no meio dos evangélicos. Deus não está preocupado com números, mas Deus está preocupado com pessoas. Irmãos, nós sabemos que existe no Velho Testamento um livro chamado Números. Então Deus não tem nada contra números. Lá no livro de Isaías diz que Deus chama todas as estrelas do céu e Deus as conta e chama pelo nome. Você pode dizer glória a Deus? Deus conta todas as estrelas e diz lá Isaías que não falta nenhuma. Todas se apresentam quando Deus as chama. No capítulo 3 de Atos, diz a palavra que se converteu quase 3.000 almas. Ele não diz que se converteu 3, porque era muita gente para contar. Então se foi contando, perdeu a conta, deu quase 3.000. No capítulo seguinte, Atos 5, no plano 4, diz que chegou o número dos discípulos a quase 5.000. Se contou também. E aí não se tinha uma exatidão, mas quase 5.000 pessoas. Irmãos, olha aqui para mim. A questão é o seguinte, que atrás dos números, existe pessoas, existe gente com nome, existe gente com coração, existe famílias. Então a questão não é só o número, a questão é que atrás do número tem gente sendo alcançada para Deus, tem gente sendo alcançada pelo Evangelho, isso é importante, e essas pessoas nós vamos chamar pelo nome, nós vamos abraçar, vamos interceder, vamos estar juntos, vamos servi-las em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer assim, não, eu não vou pregar porque eu sou muito tímido. Eu sempre gosto de falar, irmãos, que não, talvez aqui nessa noite não tenha ninguém mais tímido do que eu. Mas a timidez, irmãos, ela vem muito em nós quando nós nos comparamos com outras pessoas. Por exemplo, a gente vê alguém falando, pregando, talvez, eu me lembro de um irmão, que eu admirava muito esse irmão porque eu achava ele corajoso. Um dia ele falou, Marco, vamos lá na delegacia, que ao mesmo tempo era a cadeia, era tudo junto naquela época. Bora pregar lá. Eu digo, rapaz, bora pregar lá.
porque é assim na delegacia, para os presos. Bora, vamos, tá bom, eu vou. E eu preocupado, lá na delegacia, os presos, aquele povo lá, será como é que vai ser isso? Nós chegamos lá, esse irmão era o Valber, irmão Valber, nem sei onde é que esse irmão está hoje. Ele é mais velho do que eu, mas naquela época nós era tudo jovem. Ele chegou lá, os irmãos cantaram lá e ele pegou a palavra e começou a pregar lá para os presos, lá para aquele povo tudo. E eu fiquei, rapaz, o Valber é corajoso, esse irmão aí tem coragem. Ele prega aqui na cadeia, com intrepidez. Aí eu achei, não, mas eu sou tímido, eu não sei fazer isso. Aí porque eu não era igual o Valber, e por algum momento eu achei que eu não podia pregar. Eu fiz uma comparação com alguém extrovertido, alguém que tinha ousadia para ir na cadeia e pregar. Mas querido, nós não temos que nos comparar com ninguém. Se você é extrovertido, se você é tímido, não importa como você seja, Deus usa você da maneira que você é, porque a glória não pertence ao homem, a glória pertence a Deus, e Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, da forma que Ele quer. Você pode dizer glória a Deus? Deus usa pessoas tímidas como eu e como você. E o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que era um pregador tímido, era um líder tímido, Paulo dizia a Timóteo, Deus te deu, Timóteo, o espírito de poder e o espírito de moderação. Queridos, e além disso, o Senhor nos dá companheiros, nos dá pessoas, como lá em Mateus 10:2, para nos acompanhar, para nos ajudar, para nos encorajar. E aí nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, temos gente na igreja para ir conosco, para visitar conosco. Então, queridos, nós podemos pregar e falar de Jesus para as pessoas. Você pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer assim, eu não prego por causa da agenda da minha família. Eu não prego por causa do meu esposo, que é assim, que é assada. Eu não prego por causa da minha esposa, que tem esse problema. Eu não prego por causa dos meus filhos, são pequenos, são grandes, tem esse ou aquele problema. Eu não prego porque meu pai é contra, minha mãe não está de acordo. Então alguém pode dizer que não prega por algum problema na sua família. Mas querido e querida irmã, porque você ama a sua família, porque você tem amor pela sua família, porque você respeita a sua família, você deve falar de Jesus para a sua família. Você pode dizer amém? E a Bíblia diz que a esposa, por exemplo, ela ganha o marido sem palavras, agindo com sabedoria, mas não proíbe que nós possamos compartilhar do amor de Deus para as pessoas da nossa casa e da nossa família. Precisamos falar de Jesus para a nossa família. Não podemos deixar que a nossa família nos impeça de falar de Jesus para as pessoas do mundo. O próprio Senhor disse que quem amar pai, mãe, filho, filha, esposa, esposa, quem amar mais a família do que a Jesus, não é digno dele. Então a minha família e a sua família não deve nos impedir de andar com Jesus e de falar de Jesus. Você pode dizer amém? Nós amamos a nossa família, mas o Evangelho nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas. E isso não é apenas uma conversa bonita, isso é realidade na vida de muitos cristãos pelo mundo inteiro. Se a gente olhar para a igreja perseguida, nós vamos encontrar ali muitos cristãos que são expulsos de casa quando confessam o nome de Jesus. Nós vamos encontrar ali cristãos que são desafiados assim, você nega Jesus e a sua família não vai morrer. Mas se você não negar, a sua família vai morrer agora, vai ser presa agora. E aquela família que está sendo levada, grita, papai não nega Jesus, mamãe não nega Jesus. E alguns são presos e morrem, mas testemunham de Jesus. E esse testemunho de Jesus tem chegado até nós e nos desafiado a andar com Jesus, adorar Jesus e ser mais fiel a Jesus. Você pode dizer glória a Deus?
Alguém pode dizer assim: eu não vou pregar porque eu sou um pecador. Eu sou muito falho, não vou pregar porque eu falho demais, eu peco demais, eu tropeço muito. Bom, irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. Olha aqui para mim. Todos os grandes pregadores que você admira, todos são pecadores. Não tem nenhum dos pregadores que não tem pecado, que não tem falha. Todos pregadores, os mais famosos, também são pecadores. Falar de Jesus não é a gente falar de nós. Falar de Jesus é falar dele, é falar de Deus, é falar da sua palavra. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, falar de Jesus é que ele nos perdoa, que ele nos liberta, que ele nos santifica, que ele nos transforma, que ele nos ama, que ele morreu por nossos pecados. Então nós devemos não ficar olhando para nós, porque tropeçamos, porque temos esse ou aquele defeito, mas nós devemos olhar para Jesus e levar as pessoas a olhar para Jesus, porque a palavra de Deus diz: olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Você pode dizer amém, querido? E uma última justificativa: não posso deixar meu tempo de descanso para pregar. Não vou pregar porque me tira do meu conforto. Eu já ouvi alguns irmãos várias vezes, principalmente jovens, não é pessoas adultas, é mais os jovens. Irmão, por que não está fazendo isso? Por que não fez aquilo? Pastor, a preguiça. Eu não fiz porque eu tenho preguiça. Quantas vezes já ouvi isso? Agora deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite. Preguiça, irmãos, é do diabo. Quem não faz a obra de Deus por preguiça está sendo companheiro de Satanás. Porque é o diabo que não faz nada para Deus. Aliás, ele até faz, sem querer, mas faz. Mas ele não quer fazer. Ele faz porque Deus é Deus. Como diz aquela velha história evangélica, que quando Deus quer, Deus usa até o diabo. Como diz um certo pregador, o diabo é o diabo de Deus. Ele serve para cumprir os propósitos de Deus, mesmo não querendo. Porque Deus é sábio, é soberano e sabe todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus? Quão insondáveis os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que depois recebesse? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Você pode dizer glória a Deus, querido? Romanos 11, 33 a 36. Queridos, Deus trabalha até hoje, nos manda trabalhar. João 5,1, Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Devemos trabalhar para os propósitos eternos de Deus nessa terra. Queridos, Deus convenceu Pedro a pregar, saindo aqui dos 10. E quando ele teve aquela visão, São Pedro, ele ficou meditando naquilo. Foi uma coisa assim surpreendente para ele. Aí 3 homens bateram na porta, 3 homens que não eram judeus, na porta da casa que eles estavam. Aí o Senhor disse para Pedro: levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque os enviei. O Senhor convenceu a Pedro a ir pregar para os gentios, a ir com os gentios, a entrar na casa dos gentios, dos não-judeus. O Senhor trabalhou com Pedro e o convenceu para que ele fosse com os gentios. Querido, Jonas tentou fugir de todo jeito, mas como diria aqui o nordestino, quando deu fé, já estava lá em Nínive. E aí ele chega em Nínive e ele prega uma mensagem do juízo, porque ele queria que viesse o juízo mesmo. Ele não queria que ninguém se arrependesse, que ninguém se convertesse. Ele queria que Deus matasse os ninivitas. Mas, irmãos, mesmo quando o pregador vai contra a vontade, e Deus tem um propósito, acontecem milagres. E nós sabemos, irmãos,
que ali em Nínive teve o maior avivamento, talvez, da história. Porque ali os homens se arrependeram, tiraram as roupas de festa, vestiram roupa de saco e cinza, se prostraram no chão, marcaram jejum, até o boi jejuou. Nem o boi comeu capim naqueles dias. Tal foi o arrependimento de Nínive. Deus operou através da mensagem de Jonas, mesmo que ele não quisesse ir até lá. Eu quero dizer algumas razões bíblicas que devem convencer todo crente a pregar. Eu e você devemos pregar e anunciar Jesus às pessoas por alguns motivos. Primeiro, aquele que nos manda pregar, nos capacita com o Espírito Santo de poder e sabedoria. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Diga glória a Deus. Então, o Espírito de Deus está com você, para você pregar o Evangelho de Jesus. Diga amém. Segundo, além do Espírito Santo, ele levanta companheiros de jugo, pessoas para irem junto conosco em nossa missão. Atos 13, 2-4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja bem, queridos, ele serviu ao Senhor, o Espírito Santo falou: aparta Barnabé e Saulo. O Senhor estava chamando eles estavam ali jejuando e orando. Os líderes ali que estavam juntos, imporam as mãos sobre eles, os despediram, os enviaram. E eles enviaram pelo Espírito Santo. 2, Barnabé e Saulo foram pregar para o mundo inteiro. Então nós não estamos sozinhos. Deus prepara pessoas para pregar conosco, para evangelizar conosco, para não irmos sozinhos. Você pode dizer amém? Jesus mandou pregar o seu evangelho, e se o conheço, e ele de fato é meu Senhor, devo obedecer. Se eu conheço Jesus, se ele é meu Senhor, ele me manda. João 5,14, vós sereis meus amigos. João 15,14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então é uma questão de conhecer o Senhor e de ouvir e obedecê-lo. Se eu sou amigo dele, se ele é meu Senhor, eu vou obedecer. 4, se o conhecemos, devemos obedecê-lo. Ele nos manda pregar, então a nossa responsabilidade é pregar. Os resultados é com ele. Nós não temos que preocupar se converte 1, se converte 2, se converte 10, 30. Nós temos apenas que obedecer ao Senhor. Os resultados é com ele. Mateus 10, 12-14. Você pode acompanhar comigo? E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Amém, querido? Olha aqui agora para mim. Então nós temos que obedecer e pregar. Levar a paz àquela casa. Se as pessoas receberem a nossa paz, que estamos declarando, nossa paz em Cristo, então aquela família vai ter a paz. Glória a Deus por isso. Mas, se eles não receberem, se eles não aceitarem, se eles fecharem as portas, se eles não quiserem, a paz volta para nós. Você pode dizer glória a Deus? E eles ficam, infelizmente, com a maldição. A maldição do pecado, a maldição do diabo, a maldição de rejeitar o Evangelho. Agora, vamos aqui ao terceiro e último ponto, para vocês se animarem. Terceiro e último ponto. Então, o que Deus, no seu amor, usa para nos convencer a pregar? Muitas vezes, irmão, Deus usa
pessoas improváveis, exemplos improváveis. Às vezes nós temos dificuldade, temos nossas dificuldades e tal. Aí Deus usa, como no caso de Balaão, usou uma mula para falar com Balaão. Deus usa crianças, de alguma forma, até crianças pregando, para nos desafiar. Às vezes os homens veem mulheres se levantando e pregando. E às vezes Deus usa até pessoas com deficiência física para nos desafiar, como é o caso aqui do Nick Fujik. Esse rapaz aqui da tela, irmãos, que você está vendo, ele nasceu sem perna e sem braço. Nasceu sem perna e sem braço. Aqui está ele criança, pequeno, na praia, sem perna e sem braço. Ele já grande, sem perna e sem braço. Vamos mostrar outro slide? Aí nós vemos o Nick casado, com 2 filhos, mesmo sendo sem perna e sem braço. Ele arrumou uma noiva que casou com ele, por sinal muito bonita, né, a noiva dele. Olha só, já tem 2 filhos. Na época dessa foto eles eram desse tamanhozinho aí. Um homem sem braço e sem perna. Que desafio para a nossa vida, que às vezes reclamamos, né, pelos problemas que passamos. É uma lição de vida, uma experiência desse rapaz. Agora, o mais impressionante, irmãos, que volta ao nosso assunto principal hoje, próximo slide. Nick Fujik é um grande pregador do Evangelho. É um grande ganhador de almas. Quando ele chega no lugar e as pessoas sabem que o pregador é sem braço e sem perna, muitos vão ver como é que é isso. Como é que pode alguém ser um pregador? E esse rapaz tem viajado o mundo inteiro e sendo um instrumento de Deus para a salvação de muitas almas. Se ele pode pregar, você não pode pregar? Eu não posso pregar? Irmãos, eu sei de uma história de um pregador que não sabia ler nada. Totalmente analfabeto. Não sabia ler nada. Mas um grande ganhador de almas. Um grande pregador. O que ele fazia? Ele pegava o livrinho das 4 leis espirituais e ficava no ponto de ônibus. Aí chegava alguém, ele dizia assim: Senhor, eu não sei ler, você pode ler esse livrinho aqui que eu recebi para mim? Eu queria tanto ouvir esse livrinho aqui. Aí a pessoa pegava o livrinho e começava a ler as 4 leis espirituais. Aí ele começava a explicar para a pessoa sobre o que significava a mensagem. E através disso, ele ganhou muitas vidas para Jesus. Uma pessoa que não sabia ler nada. Se alguém assim podia pregar, pode pregar e falar de Jesus, porque eu e você não podemos fazer a mesma coisa. Se Nick Fujik é usado por Deus nesse ministério no mundo inteiro, porque eu não posso falar para o meu vizinho, meu colega de aula, de trabalho, alguém que eu vá visitar, alguém que precisa. Somos desafiados pelas pessoas improváveis. Você pode dizer amém? Continuando. Deus nos convence com uma visão, pode passar, Vitor, com uma visão do erro, com o avanço do erro. Irmãos, olha aqui para mim. Falsas religiões têm crescido no mundo inteiro. Drogas, violência. Irmãos, quantos pais de família estão conduzindo seus filhos a prostituir, conduzindo seus filhos ao vício, ao alcoolismo, cegos espiritualmente. Irmãos, a cada dia que passa, o islamismo cresce no mundo inteiro. Gente, de vez em quando aparece uma boate nova. Você passa num lugar, você vê uma boate. Muitos jovens, bares cheios.
Então, ao ver o crescimento do erro, queridos, nós temos que ser desafiados a falar da verdade, a falar do evangelho. Você pode dizer amém? Não podemos deixar o mal tomar conta, nós sabendo do bem, ficarmos calados. Precisamos falar de Jesus, precisamos investir na verdade. Irmãos, a maior motivação para a gente ofertar na igreja é porque nós estamos investindo na verdade, na pregação do evangelho. As pessoas que nascem de novo, que se convertem pela pregação, pelo evangelismo, eles precisam encontrar uma casa, uma família que os receba, que os ame, que os ensine. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer amém, igreja? Terceiro, perseguição. Mais um motivo para nós pregarmos o evangelho, perseguição. Irmãos, quando nós não vamos, quando a igreja dos Atos não foram, Deus permitiu a perseguição para que espalhados pelo mundo afora, todos fossem e levassem o evangelho, cumprisse o ID de Jesus. Perseguição para os cristãos. Quarto, testemunho natural, cura e libertação. Quando alguém é doente, é curado, se torna testemunha. Quando alguém passou por um período de perda e Deus restaurou, se torna testemunha. Quando a pessoa restaura a sua vida familiar, ela se torna uma testemunha. Naturalmente, ela vai falar de Jesus. Você pode dizer amém? João 9, 10, 11 fala do cego que testemunhou da cura de Jesus na sua vida. E o último ponto que eu quero falar desse terceiro item é o profético. O profético nos ajuda a falar de Jesus, nos estimula, nos convence a falar de Jesus. Em Atos 9:13, o Senhor manda Ananias visitar Paulo para que ele pudesse ver que ele estava cego e ser batizado nas águas. Mas Ananias não queria ir, porque Saulo perseguia a igreja. Saulo queria matar os cristãos, então ele não queria ir. Mas o Senhor disse, não vai, porque eu vou usar esse homem, ele vai ser um instrumento. Vai até ele, ora com ele e abençoa ele. Então uma visão profética, o profético que Jesus revelou a Ananias, o conduziu até Saulo para consolidar, para discipular, para receber Saulo como irmão em Cristo. Então o profético nos leva a falar de Jesus. Deus muitas vezes nos fala, Deus muitas vezes nos dá um sonho, uma revelação, alguém traz uma palavra do céu, uma palavra de Deus. E é isso então nos leva a falar de Jesus, nos leva a falar de Cristo às pessoas, como foi com Ananias. Às vezes a circunstância está tudo contrário, às vezes tem tanta coisa querendo nos barrar, nos limitar. Aí vem uma palavra profética, aí vem um sonho, algo como uma revelação, como uma visão. E aquilo nos impulsiona para que a gente fale de Jesus. E eu quero concluir, queridos. Romanos 10, versículo 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, olha só, irmãos. Versículo 13. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, as pessoas precisam invocar o nome de Jesus para ser salvo. Mas no versículo 14, no final, diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Então a salvação só vai chegar às pessoas para que elas invoquem o nome do Senhor se alguém pregar, se eu pregar, se você pregar. Aí o versículo 15: e como pregarão se não forem enviados?
pregarão se não forem enviados. Então, queridos, quando Paulo e Barnabé foram pelas nações, eles foram enviados. Quando os 70 e os 12 foram por Israel afora pregando, porque eles foram enviados por Jesus. Amém? Então, queridos, nessa noite, nessa hora, nessa noite, nós queremos enviar a igreja para pregar, para falar de Jesus. Amém?